Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus, não é mesmo? Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso bate-papo sobre mediunidade, o que você precisa saber. Hoje, já no tema 154, que vai exclamar o seguinte: corra, que o meteoro vem aí. O nosso estudo espírita deste vídeo vai tratar sobre a razão e a mistificação. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre esse assunto. O que há é o resultado de incompleto estudo do espiritismo. Aquele a quem os espíritos mistificam, geralmente é mistificado por lhes perguntar o que eles não podem dizer ou porque não se acha bastante instruído sobre o assunto para distinguir da impostura a verdade. Muitos só veem no espiritismo um novo meio de adivinhação. Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem a ocasião de se divertirem à custa dos que pensam desse modo. É assim que anunciarão maridos às moças, ao ambicioso honras, heranças, tesouros ocultos. Daí, muitas vezes, desagradáveis decepções, das quais o homem prudente sempre sabe preservar-se. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 3. Bom, pessoal, um amigo meu, um dia desse, ele me enviou um vídeo que tratava de um senhor que estava falando sobre a predição de um determinado espírito, não é? Um espírito bem conhecido, bem famoso, autor de vários livros, né, do movimento espírita brasileiro. Nesse vídeo específico que esse senhor médium comentava, ele falava que o espírito tinha predito que haverá um choque de um meteoro, não é, no ano de 2027, aqui na Europa, certo? E esse amigo que me mandou o vídeo, ainda que ele não seja espírita, não é, por ser português, morar aqui em Portugal e ter 4 filhos, ele realmente está preocupado, não é, com uma notícia dessa, uma previsão de um espírito aí, né, sobre isso. Porém, antes de falarmos sobre o problema das previsões dos espíritos, né, que alguns espíritos fazem essas previsões para o futuro, nós vamos pesquisar sobre o assunto, não é? Cientificamente, sobre essa questão de ter previsão ou não de algum meteoro se chocar com a Terra. Então, nós achamos no site, né, que vai estar aí embaixo para vocês olharem, em organizações como a NASA e a organização ESA, né? E essas duas organizações são responsáveis por calcularem as trajetórias de objetos, né, próximos à Terra ou que se direcionem à Terra. Elas afirmam que não há nenhuma probabilidade, não é? Então, não há nenhuma probabilidade de que nos próximos 100 anos algum objeto atinja a Terra, não é? Algum objeto, um meteoro, atinja a Terra. Especialmente em 2027 e muito menos com um detalhamento geográfico regionalizado como a Europa, não é? Então, com relação a isso, nós fomos buscar também. Então, nós vimos a parte científica, o que a ciência diz, né? Mas nós fomos buscar em Kardec, né, aquilo que a doutrina espírita nos propõe, não é? E a ciência também. Então, ouçamos aí mais uma vez. A revelação espírita, apoiando-se em fatos, tende a ser progressiva como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se à ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, o leva a estabelecer como princípio absoluto o que se acha evidentemente demonstrado. A
Assim, assimilará sempre doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas, abandonando o domínio da utopia. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 1, Caráter da Revelação Espírita. Então, como nós vimos aí na fala de Kardec, tanto a ciência quanto o estudo doutrinário do Espiritismo nos auxiliam, não é, a que nós não sejamos mistificados pelos espíritos. Não é? Ou seja, em outras palavras, quando nós usamos o senso crítico, não é? E aí nós vamos buscar na ciência, nessas instituições que estudam isso, não é? E a razão, dentro daquilo que Kardec nos propõe, nós racionalizarmos aquilo que a espiritualidade nos traz, nós temos os instrumentos que evitam a mistificação. Então, mais uma vez, vamos lembrar aí das orientações de Allan Kardec. Ouçamos aí. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Calam-se ou confessam a sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam de tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Toda heresia científica notória, todo princípio que choque o bom senso, aponta a fraude, desde que o espírito se dê por ser um espírito esclarecido. Reconhecem-se ainda os espíritos levianos, pela facilidade com que predizem o futuro e fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esse pressentimento convenha. Nunca, porém, determinam datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 24. Assim, o que eu tenho a dizer para esse meu amigo é que analisemos, que ele analise também, né, criticamente, independente de religião, não é? Com base na ciência, essa profecia desse meteoro que vai cair na Europa em 2027 e que também perceba, diante do que Kardec nos propõe doutrinariamente, não é? Como se processa essa questão da mistificação, para que ele, né, consiga ficar menos preocupado com essa problemática. Entretanto, como nós não acreditamos em bruxas, mas que elas existem, deixemos, Tiago, as nossas passagens compradas. Gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Sempre buscando o bom senso e a razão diante das falas, não é? E das predições que alguns espíritos nos trazem, não é? Faltou um elemento ainda, que era aí o ensino universal, não é? Dos espíritos. Era isso, pessoal. Uma boa quinzena para vocês, ou até o próximo vídeo, né? Fiquem todos com Deus, sempre lembrando, e como a gente demonstra aqui, que a mediunidade é uma relação de amor e de fraternidade. Tchau, pessoal.